num mundo que cada vez você vai perdendo esse contato físico, essa estrutura que os relacionamentos te dão, você se sentir parte de um grupo que pensa como você, que enxerga além do que a grande maioria enxerga, que consegue perceber as nuances, e aí entra teorias conspiracionistas. Outro dia eu estava vendo uma senhora falando dos clones do presidente da República. Olá, você do outro lado da telinha, super antenado com a super antenada, episódio número 3, e eu não poderia ter melhor convidado. Diretamente dos estúdios da Interativa da Hora do Cafezinho, o mais novo participante, André Pupolin. Gente, ele é um gênio e eu sou fã. O cara é viajante, escritor, publicitário. E me conta mais um pouquinho sobre você, por favor. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for o horário estiver assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, Amanda, obrigado pelo convite. Josimar, prazer te encontrar aqui. Uai, assim, vamos por partes nessa apresentação, Conta né? pra mim. Primeira parte, começar no Hora do Cafezinho. Eu já participo semanalmente do Cafezinho há 2 anos, desde 2024. O André me chamou para participar como convidado às quartas-feiras, então eu sempre ia quarta-feira. E aí, do final do ano passado, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade de eu ser um integrante fixo. E aí começamos essa semana, né? Nós estamos no começo, gravando agora no começo de fevereiro. Nesse começo de fevereiro, eu iniciei lá agora como um dos apresentadores todos os dias, de segunda a sexta. Dá friozinho na barriga ou já tá levando com o pé nas costas? Dá o frizinho do tipo de ter que levar diariamente, ter conteúdo, ter informação, não poder ter dia ruim. Porque uma coisa é você ir uma vez por semana, se programa, descansa, quarta-feira, me organizava para poder ir, tá bem, participar, ter comentário. Outra coisa é ser inteligente todos os dias da semana, com mau Oh, humor, com isso pra você preocupação. não é difícil, eu tenho Não, é difícil certeza. às vezes você se manter ali, até porque o André que faz esse bate-bola ali e sai direcionando as participações. Então, assim, às vezes eu não tenho muita informação de que hora que Do eu vou que vai entrar. Não, e acontecer. que hora que eu vou entrar e o que que ele vai me chamar para comentar. Então, eu sempre tô atento à conversa e atento a outras informações da pauta que a gente tem prévia, tenho que ler da pauta, tenho que ler coisas que eu sei que podem surgir. Hoje surgiu uma notícia no intervalo, a gente achou que aí comentamos. Pertinente colocou já no ar. E assim, o pertinente nosso é qualquer coisa aleatória, né? Porque a Aham. gente sai falando de Que é o tudo. programa mais aleatório da rádio, né, gente? Então, Esse é o slogan, como digamos diria assim. ele, é o programa das birulagens, né? Então nós estamos ali para conversar de tudo, com bom humor, fazer essa companhia durante a manhã para os ouvintes da rádio. Um adendo, vou dar uma pausa aqui, porque, é claro, vou apresentar quem está aqui ao meu lado, participando dessa entrevista hoje, me ajudando nas perguntas, porque, gente, vou contar um segredinho para você do outro lado da telinha. Eu conheci o Pupunim, né, na rádio interativa. Como eu brinco sempre, do lado bom da amizade, deu match na hora, um ser pensante, inteligente desse, falei, quero logo conversar. E aí, falei pro Josimar, você tem que chamar o Pupulinho, ele é muito inteligente, chama ele. Aí eu parei, pensei um pouco, falei, quer saber? Eu não, eu que vou entrevistar ele. Josimar falou, não, então peraí, quero participar. E tá aqui o Josimar, né, que tem o podcast dele. Qual que é o seu podcast, Josimar? Josimar Pereira Podcast. É um podcast de negócio. Hoje eu fui dar uma pesquisada sobre o André, que eu já o acompanhava, e só puxando um gancho sobre a sua introdução, eu acho que não vai faltar inteligência, não, porque admiração pelo seu conteúdo aqui, já tinha elogiado várias vezes para Amanda. Faz colocações muito inteligentes na rádio, então acho que não vai faltar conteúdo, não. Obrigado, obrigado. E ao pesquisar sobre você no Instagram, eu percebi que ele fala muito, ele faz muitos conteúdos relacionados a áreas que eu gosto, né? Eu faço consultoria de negócio, Verdade.
Então ele fala de muitas coisas que estão interligadas. Então eu já assisti aquele livro. Falei, nossa, a Amanda roubou o convidado que eu queria, que era fã, mas tá tudo bem. Não, mas depois a gente pode fazer um programa só sobre negócio. Não Aí a gente seja deixa ela. por isso, Sobre né? comunicação corporativa. Aí a gente deixa ela só sentadinha ali Ela fica assistindo. só ali assistindo. Eu quero participar também. Josimar Pereira dispensa comentários, sempre aqui ao meu lado. Não, às vezes não ao meu lado, literalmente, mas ali nos bastidores, fazendo super antenada acontecer. Parceiro na vida, parceiro aqui nos negócios. Vamos lá? Tamo junto. Vou Vamos lá, fazer pode uma começar. pergunta que eu tô super curiosa. Um livro que foi lançado há pouco. Gente, ele é escritor dos melhores. Já vi falar muito bem desse livro. Fiquei morrendo de vontade de ir Foi ao lançamento. convidada. Mas foi por pouco, foi na trave. Foi convidada. Infelizmente, tinha um trabalho para fazer e não consegui ir. Tentei mesmo. Lembra, Josimar? A gente Lembro. tentou de tudo quanto é forma, mas realmente o horário chocou. Mas, o que eu te falei? Que eu queria esse livro e E que aí? eu queria você aqui falando dele, porque, gente, já ouvi falar muito bem. Fala um pouquinho, como Vamos que surgiu apresentar esse o neném livro, seu? né? O livro chama Os Benquistos. Minha câmera tá ali. Os Benquistos. O livro surgiu, é um livro de contos. Ele surgiu quando eu estava fazendo em 2020 uma campanha eleitoral. E aí, nas minhas horas vagas, ou a hora que eu precisava espairecer a mente, eu escrevia. E aí eu escrevi na época uns 3, 4 contos. E o projeto ficou meio parado na gaveta, assim, na gaveta do computador, numa pasta lá. Até a pasta chamava Textos. Pior que ainda não mudei o nome da pasta, ela continua Continua com como esse texto. nome. E aí ele ficou parado ano passado, 25, 24. Em 2024, sabe quando você tá mexendo no computador e aí você fala, nossa, tem isso aqui. Será que eu dou uma andada nisso? E voltei e escrevi. Escrevi mais, são 18 contos. Escrevi em 2024 mais uns 6. E aí, ano passado, terminei de escrever os outros 8 que faltavam. 8, 9 ano passado. E, e sabe quando você fica aquela coisa assim, tenho as coisas escritas, será que eu produzo o livro? Será que eu não vou? Falei assim, não vou correr atrás agora de lei de incentivo, vou mandar para umas editoras. Mandei os livros para a editora, todas as que eu pesquisei possíveis assim, e algumas responderam, não estamos pegando novos escritores, não tem nada de escritores. E aí uma editora do Rio de Janeiro, chamada Multifoco, do grupo do pessoal da Devir, me respondeu. E aí eu falei assim, gente, gostaram da ideia do livro, elogiosos na análise técnica, mandaram uma análise técnica, perguntaram se eu tinha interesse de fazer uma reunião para a gente viabilizar a publicação do livro. E aí resolvi publicar, isso foi em agosto do ano passado, aí veio o processo todo editorial, revisão, editoria, diagramação, capa, e aí eu ganhei a capa do meu noivo, futuro marido, que nós vamos casar agora em abril, o Marcos. Eu vi que foi ele que desenhou, né? Ele que fez a ilustração. E aí eu falei com o pessoal da editora, não, eu quero essa capa, eles, ok, os designers vão fazer o trabalho em cima da ilustração que você tem, fazer tratamento de imagem, tudo, e o livro ficaria pronto ali para o final de novembro, no todo o processo, todos os prazos que a gente tinha, assim, 4 meses, mais ou menos. Aí eu falei, de novembro eu espero para dezembro, porque meu aniversário é em dezembro, e eu marquei o lançamento do livro para o dia do meu aniversário, dia 20 de dezembro. Eu não sabia desse Tá no convite tinha detalhe. essa informação. Eu confesso que pra mim passou. Não vou mentir. Aí era meu aniversário e lançamento do livro. Então eu fiz o livro. Ao primeiro momento, quando as pessoas pensam sobre o que é o livro, já vou adiantar essa pergunta. Aham. É um livro de contos que a gente fala sobre os encontros dos benquistos, das pessoas comuns, com a morte. E com a morte personificada. É uma parte fantástica de fantasia que tem no livro. É um livro de ficção, né? Sim. Que eu coloco esse encontro com a morte, né? As pessoas se deparam com a morte. Mas a morte é muito mais uma alegoria sobre a reflexão que as pessoas fazem da vida, ou sobre o não viver, aquilo que as impede de viver, do que sobre Deixar de viver. sobre morrer mesmo. Então eu falo muito mais que é um livro sobre a vida do que um livro sobre a morte. Que bacana. E eu quero fazer uma pergunta. Tudo que você me falou me deixou curiosa. O seguinte, de onde surgiu essa ideia?
Por quê? Qual foi o que te inspirou para escrever sobre isso? Como eu te falei, eu tava ali meio que tentando espairecer, e aí surgiu o primeiro conto, e o primeiro conto é o primeiro conto do livro mesmo, que chama Era do Tipo Sovina, que conta a história de um cara que ele é tão sovina, tão pão duro, que ele Que ele economiza deixava até pra de morrer. Não, viver. não, ele economiza até pra morrer. Ah, meu Deus. Então, assim, eu não vou entrar em Já detalhes, tô curiosa, porque as né? Já pessoas tô quiserem ter ele disponível exatamente. na Amazon, tanto digital quanto o livro, a cópia física. É só pesquisar André Pupulin que vai achar o livro lá. Então eu comecei a escrever. E aí achei interessante essa perspectiva do livro sendo narrado pela morte, que encontra esses personagens que tem algo que chama mais atenção e é uma característica que por algum motivo os impede de viver plenamente ali. E aí depois a gente tem o personagem que é mal-humorado, a que é extremamente feliz, aquele que gosta de postergar as coisas, os sonhos, os projetos, a que debate tudo nas redes sociais, a que é preocupada demais em curtir, a que se apega a Porque memórias, todo excesso, ele atrapalha, acaba atrapalhando trazendo em si uma falta, não é isso? é, Que e, acaba que. e aí uma maneira, assim, um estilo que eu acho que desenvolvi para escrever, e ser publicitário me ajudou isso, é ser muito sintético, ser muito direto. Até na época do lançamento eu estava com o João Novaes, e o João Novaes é poeta, escreve poema, então aquela coisa assim, palavras, palavras, páginas, páginas para descrever uma mesma coisa. Aí na hora que ele leu um dos contos, ele, André, como que você consegue? Eu falei assim, eu fiquei espantado, vocês que conseguem escrever demais para falar uma coisa só, porque para mim é muito mais direto. Só que é uma coisa que eu vi no meu estilo de quando eu escrevo menos, eu adjetivo muito pouco. E eu deixo muito espaço para o leitor completar a história com o que ele está imaginando. Se você for olhar, Você deixa fluir, né? os personagens, eles só têm essa característica deles de escrita. Eles não têm as partes físicas. Você não sabe se o personagem, como que é o cabelo dele, como nada dele. Para Você sabe imaginação como a morte e aparece para ele. Você reconhece. Eu tenho uma descrição mínima de como a morte apareceu para ele, se ela é uma pessoa andando no corredor do supermercado, se é um bombeiro, se é alguém que está conversando numa fila, mas a personagem, você não sabe como ela é. Por quê? Porque aí o leitor pode se colocar no lugar do personagem. Então a ideia central do livro seria mais o intuito de provocar o ato de viver, de verdade. É mais ou menos isso. Porque cada um consegue, como você exagera uma característica, você consegue que a pessoa pense, nossa, eu já fiz isso. Ou eu tô deixando de fazer Ou eu tô isso. deixando de fazer aqui. principalmente eu estou deixando a falta, a falha, É, não, não, não mas fazer, tem o né? que faz também. Tem o cara que é Que muito faz demais. Aham. organizado, que tem mania de perfeição, que é um dos contos que eu mais Ah, gosto, esse eu quero ver, que hein? chama, Perfeccionista me chama a atenção. chama Rachadura, o conto dele. E qual Já fiquei o curiosa. conto que mais se identifica com você? Eu não conto. Ah! Eu estou escrevendo o próximo livro, aí no próximo livro, o conto de abertura é o que mais me identifica. Legal, Ah, legal. Eu ia, era a minha próxima pergunta, tá? Porque eu escutei lá na Rádio Interativa, eu com meus ouvidinhos, escutei ele falando com André Rodrigues, porque, gente, é o André Pupolin com o André Rodrigues, falando que estava escrevendo tem o próximo livro já a caminho aí, né, não? Já tenho Previsão para quando? 7 contos, aí vai depender do tempo que eu escrevo. Escrevi na semana passada uns 2 contos, assim, fluíram bem as ideias, e aí são contos que eu exploro o cotidiano, não é na mesma linha. Tem alguma referência com Benquisto, por conta do meu tipo de escrita, de analisar detalhes do cotidiano, mas não tem a presença da morte, não tem essa questão do o que te impede de viver ou que limita a sua vida, o que que eu estou fazendo da minha vida, né? É muito mais a ideia desse outro livro é o que a gente pensa quando a gente está fazendo as coisas simples da vida. E aí um conto que eu me identifico que é quase que autobiográfico, porque Aham. tem coisas
que foram alteradas para dar dentro da narrativa é sobre um personagem que tá tomando um café. E aí o que ele tá Ele pensando já quando ele... deixou uma deixa aí, gente. Já vou ficar ligada naquele personagem que tomando café, que eu É o vou. primeiro conto, é o primeiro conto. Mas o livro, uma curiosidade, o livro não tem nenhum viés religioso, Não, não tem. nenhum tipo de fé, pós-morte, etc e tal. Não, É e você mais a não sabe. provocação E você de... não sabe, porque tem personagens que morrem, tem personagens que não morrem, Sim, no bem que isso. Você não sabe o que acontece com eles depois que morrem. Que legal, você Existe fica. essa Aham. personificação da morte muito mais como essa questão da provocação, do tipo, de você precisar refletir no seu último momento de entendi. vida, o que que eu fiz da minha vida. Ou Legal. ela vem como um aviso, ó, tá chegando a sua hora, agora eu só Acorda. vim te dar um aviso que você precisa Viver, pensei, viver, aham. fazer o negócio acontecer. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, a gente já falou aqui que ele é um ser pensante. Eu até brinquei esses dias pra você, né? Eu coloquei ser pensante, coloquei um cérebrozinho. Porque quando eu falo de André Pupolin, eu vejo uma pessoa comunicativa, uma pessoa que fala sobre tudo um pouquinho, que é algo que eu acho super interessante no ser humano. Aquele ser humano que consegue falar sobre tudo um pouquinho. Então, assim, a gente sabe, não é segredo pra você, que você é um ser muito inteligente. Você já parou pra pensar que essa questão de você ser direto, como você disse, que acabou aparecendo até nos livros. Você já procurou sobre. Você gosta de escrever, uma superdotação, alguma coisa assim? Conta pra mim um pouquinho sobre esse lado do André. Eu acho que é mais um estilo, assim, essa coisa de saber tudo, gostar de saber tudo. Eu sempre fui uma criança, isso eu lembro de mim muito novo, que muito curioso, gostava muito de ler, aprendi a ler relativamente rápido, com menos de 6 anos, 5 anos eu já estava lendo, em 3 meses que eu estava na escola, eu entrei atrasado, eu peguei a turma fluindo e comecei a ler. E eu lembro uma coisa que eu gostava muito quando era criança. Eu sou uma pessoa de 45 anos. Então, para quem não é familiarizado, na minha infância existiam enciclopédias, que são a As Wikipédia em Barças, forma de as livro. Barças. Eu tinha Barça, Delta Universal e Mirador dentro de casa. Então tem uma família que minha mãe era professora, aposentou como professora da área de história, geografia, então assim, a área de humanas, então eu sempre gostei muito de ler. E minha família incentivava muito isso, assinava jornal, revista, e eu lembro de estar com as enciclopédias e lendo coisas que eu gostava. E aí a enciclopédia tinha, terminava um tópico, tinha um índice, leia mais em tal índice, tal índice. E de repente eu tinha 8, 9 livros da enciclopédia abertos, eu deitado assim no chão da sala e lendo de um tema a outro. Então, assim, então eu consigo falar de videogame, ET, de mitologia inca, asteca, de civilizações nórdicas, de viagens para a África, para a Ásia, Europa, história do Brasil, história da China, e sempre gostei muito de ler, e de tentar entender. Igual, e uma coisa que eu gosto muito é observar. Observar as pessoas. Eu acho que sempre foi O corpo fala, né? e sempre foi uma coisa que eu gostava enquanto pessoa, e sou publicitário, então você tem que aprender a observar os hábitos, os costumes das pessoas, e saber de tudo é uma necessidade publicitária, porque um dia você pode estar Verdade. atendendo um cliente que é um restaurante, no outro eu já fiz propaganda para pedreira, para vender brita. Eu tinha que saber a diferença de um tipo de brita para outro. Aí já fiz coisa para hospital, já trabalhei com candidato para prefeito, para governador, já trabalhei na administração pública. Então, assim, você está sempre andando de um território para o outro. Então, assim, é uma vantagem que eu tenho, acho que profissional é isso, de conseguir me adaptar bastante. Antigamente eu tinha uma memória melhor. Hoje eu, às vezes, dou uma vacilada. Depois que eu tive Covid, eu tive um problema. Todo mundo ficou Eu com essa tenho alguns falhinha. lapsos de Aham. memória, esquecer palavras e tudo, assim. Já levei essa preocupação para a médica. Ela falou, não, André, é normal. Mas eu sempre gosto de ler e de saber, e tenho essa facilidade de memorizar as coisas e manter um raciocínio rápido, de associar uma coisa à outra. Então, assim, nunca vi nada de superdotação, nem me interessa saber, mas eu acho que é da minha natureza, assim, essa coisa de buscar e querer e ser curioso mesmo.
Deixa eu te falar uma coisinha. Você que é muito viajado, já comeu muita coisa por aí, Muita que eu coisa estranha. sei que já comeu, que a gente já conversou, e já já vamos falar sobre isso. Gosta de comida japonesa? Amo. Amo. Já tô até aqui, ó, olhando. Já tô até de rabo de olho. Gente, olha aqui. Nós ganhamos esse super presente aqui, essa comida japonesa gostosa. Confesso pra você que amo ir no Hattori. Amo, A gosto também. comida é uma delícia. Gente, eu sou apaixonada. Na hora que eles falaram que ia mandar esse mimo pra gente comer, degustar aqui no podcast, eu fiquei super feliz. Falei, já quero. E vamos abrir, Josimar? Vamos. Vamos ver o Eu que tô. nos A espera pessoa com aqui. mais Eu não habilidade tava- Porque manual. eu já tô salivando aqui. Eu já Você tava também tá ansioso esperando. pra falar pra você a hora de. A Abrir. pessoa com mais habilidade manual. A minha única Gente, eu também. habilidade é escrever. Não, eu cozinho Manual, também. Eu, a co- minha habilidade é pensante, a manual não tá em dia, não. eu sei cozinhar. Eu faço Você prato é salgado. bom Sou na bom. cozinha? Não sei fazer comida japonesa, mas. Ah, mas Mas também sei, não dá pra faz... cobrar tudo, né? mas sei fazer lamen. Faço um lamen bom. Olha E faço eu isso. mesmo o meu próprio caldo. Olha. Qual tipo de comida mais te atrai? Sei que já viajou, a gente vai contar daqui a Nossa. pouco. Figura aí pra onde você já foi. Mas eu sei que você já visitou um monte de lugar, já comeu muita coisa diferente por aí. O que é que mais te atrai, que você mais gosta? Nossa. Pergunta Depende difícil. muito. Eu gosto muito de comida italiana, né? Eu tenho ascendência italiana, né? Sim. Meu avô paterno era italiano, chama André Pupulin. Daí, amo comida italiana, mas amo comida oriental, japonesa, tailandesa, obrigado, Obrigada. chinesa. Gosto muito de comida francesa também. Gosto demais de comida brasileira. Hoje na rádio a gente estava até discutindo que os meninos não me ouçam o que era melhor, cuscuz ou pamonha, e vieram falar que cuscuz é melhor que pamonha. Jamais. Eu Sacrilégio. amo cuscuz, mas não. A Eu falei, pamonha. né? Aposto que quem falou do cuscuz foi o André. Foi o André, e aí tava o Júnior Marinho e a Nicole também. Aí eles, mas porque cuscuz é melhor. Eu falei, então tá bom. Fica aí pra vocês o cuscuz. A nossa Mas, pamonha é e eu virei e falei gostosa. assim, uma esticador, não tem um cuscuz que dá conta de peitar uma Não esticadora. mesmo, não mesmo, gente. É uma delícia. Não dá conta. Olha a carinha disso, que Nossa senhora. delícia. Não, Aí tá eu acho que bonito, hein? você vai conseguir encaixar aí? Não vai conseguir, não, Tava Josimar. Eu também tentando acho que encaixar não, aqui, hein? mas acho que não vai ficar bom, não. Não vai ficar, Vai não. não. Vamos tirar Vamos aqui. tirar Vamos esse aqui, vai ficar tirar. melhor. Olha isso. Olha isso, que delícia. Ah, é a embalagem, tanto que é legal. Olha, Bem, Muito. Gente, não sei se você aí do outro lado da telinha consegue ver com perfeição, mas tá muito bonito e eu tenho certeza que gostoso, porque eu sou apaixonada em tudo que eles fazem. Não, e tá super cheiroso, tá? Ontem eu fui eu já fiz bagunça. Você já lá foi ontem? comer, fui ontem lá comer. Você acha que eu. Não, tem uma oportunidade aqui perto, a gente opta por uma comidinha japonesa. Ah, que bom. Deliciosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falei agora sobre as suas viagens, né? Nossa. Você quase não viaja. Gente, essa pessoa quer saber sobre boa viagem, sobre perrengue, sobre tudo. Eu já sei que a gente pode chamar porque ele é um guia. Dá pra fazer um podcast acho, de só cada de viagem. Ah, Um de cada viagem. Exatamente. Se quiser abrir um podcast de turismo, a gente faz, faz uma sequência. Segmentado, só de turismo. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer: qual o lugar que mais te fascinou? Tem que ter um. Não pode ficar no muro, não. Nossa. Tem como ter um? Ou você fala, não, Por Amanda? que você roubou minha pergunta? Nossa. Tá difícil, Formula Robert. outra aí. Olha, já faz então outra, já pensa outra aí. Porque é difícil. Essa eu vou ficar em cima do muro. Vai. Porque eu. Quais são os lugares? Então, me coloca assim, aquele lugar que você fala assim, eu queria voltar, se fosse possível, várias vezes, seria É nesse mais lugar. difícil eu falar assim, quais eu não voltaria. Meu Deus. Porque eu gosto muito e eu tenho um hábito comigo. Porque assim, eu gosto de viajar, claro, de ir naquelas coisas que são os lugares turísticos, conhecidos. Mas eu tenho comigo que eu gosto muito de ir e meio que me perder, sair andando pelo Se lugar. permitir. Me permitir. Tem um roteiro mínimo de lugares que eu quero ir, coisas que eu quero visitar. Ah, você vai para Paris? Você quer André, ir para por favor. Você vai para Torre Eiffel? Não, deixa eu dar um tempo aqui, porque aí eu me organizo. Porque eu conversar, comer, vai fazer uma bagunça. Você quer ir para Torre Eiffel? Quer? Ah, você vai para Roma? Você quer ir no Coliseu? Você quer ir ao Vaticano, ver a Capela Sistina? Mas tem coisas, por exemplo, que em Paris, você sair andando
e de repente você dá de cara com um restaurantezinho pequenininho, um bistrozinho, que é a melhor comida que você comeu na França. Então tem coisas que você consegue fazer quando você se permite andar e meio que se perder pela cidade, se envolver com as pessoas, que não tem roteiro ou agência de turismo que vão te fazer viver isso. Alguns lugares eu tive experiências um pouco negativas. E Um desses. segura aí. As experiências negativas daqui a pouquinho. Tá, então os melhores Os lugares. melhores. Então, assim, Itália, eu amo a Itália, já acho que é o país, assim, além do Brasil, que eu conheço mais lugares. Devo conhecer, assim, o norte da Itália bastante. É, Gostei muito da França. Gostaria de viajar outra vez para fazer o interior da França. Eu fiz uma viagem que eu fui de carro, passei por uma região que chama Vale do Loire, que é uma região de castelos, bem interessante. Gosto muito de ir a Portugal, já fui 3 vezes só para Lisboa, conheço Porto, Braga. É um lugar que se come muito bem, A é, culinária é é maravilhosa. fantástica. Voltaria, que eu já estive na Dinamarca, gostaria de voltar na Dinamarca e na Finlândia. Voltaria com certeza para Tailândia, para o Vietnã. É, Voltaria de novo ao Peru, que eu já tive no Peru também. Nossa Senhora. Espanha, eu tive pouco tempo, eu fiquei um dia só em Madrid, eu iria para ficar mais tempo em Madrid, quero conhecer Bilbao, Valência. Nossa, tem tanta coisa, tem tanto lugar. E assim, e toda vez que eu paro e penso, nossa, eu quero ir para tal lugar, aí de repente eu falo, não, mas eu quero ir para tal. E ano passado, acabou 2025, eu viajei só dentro do Brasil, acabei que não fui para fora, fui para Serra da Canastra, que é um lugar sensacional, recomendo demais. A gente dá para ir de carro aqui de Goiânia. Então, assim, é um lugar sensacional. Iria de novo. Ai, meu Deus. São São muitos lugares. muitas opções, Deixa eu né? só mudar o tom da pergunta um pouquinho. Então, pergunta. Qual a cultura que você achou mais impactante, que para você foi mais interessante? Nossa. Olha, eu fui em 2024, eu fui para Etiópia. Foi um lugar que me impactou demais. Porque a Etiópia, eu já sabia algumas coisas, fui especificamente para visitar uma cidade no norte da Etiópia que chama Lalibela, que tem umas igrejas que são esculpidas na pedra, e lá pesquisei, li mais sobre o pan-africanismo, né? Porque a Etiópia foi, na verdade, foi a única nação, foi o único país na África que não sofreu colonização dos europeus. O outro é a Libéria, mas ali, o caso da Libéria é um país que foi compraram terras para mandar ex-escravizados da América do Norte para lá. Então Num... teve E não, interferência. Aham. não, assim, a Etiópia não teve interferência. A Uhum. Itália tentou invadir em 1800 e alguma coisa, e o rei da época pôs os italianos para correr com o rabinho entre as pernas. O povo achou a Itália vai dominar numa guerra E de aí uma cortou. tarde, os etíopes mandaram os italianos de volta. Tanto que o Mussolini, na Segunda Guerra, invadiu para meio que Uhum. restaurar o que seria a ordem natural que ele imaginava. E eles são um povo muito altivo, orgulhoso, mesmo com todos os problemas. A Etiópia foi um dos países mais pobres do mundo, com Sim, problemas sim. graves de Aham. fome, e eles têm uma cultura riquíssima, riquíssima. Essa cidade que eu visitei, Lalibela, esse rei, o rei que fundou a ideia lá, chama Lalibela, depois a cidade pegou o nome dele. Ele queria construir tipo uma Jerusalém na África. Então ele montou uma cidade que Hum, imitasse o território de Jerusalém Jerusalém. e começou a construir essas igrejas escavadas na pedra, que são uma coisa de louco. Porque você imagina, eles pegam um bloco, estão aqui em cima e Sim. começam a escavar para baixo. Então, é um bloco maciço de pedra, Que vai esculpido, esculpir. forma uma igreja. É sensacional. É uma coisa assim, Uma único, único. curiosidade. E você falou da Etiópia. Muito, isso no passado, né?
a gente ouvia falar assim, nossa, tá magrinho igual o pessoal lá da Etiópia. Era muito, porque a gente sabe que eles passaram por uma questão De crise humanitária, de exatamente muito triste, muito assim, pesada. ainda é um país Essa era a minha que se tem pergunta. muita pobreza. Eu fiquei em Addis Abeba, que é a capital. Aham, Existem bolsões muito grandes de pobreza ainda, e eu acho que isso em qualquer lugar do mundo a gente sim. tem, principalmente em grandes cidades, mas é um país que tem investido e feito parcerias internacionais para melhorar a agricultura. Existem muitas obras de construção em Addis Abeba, bairros inteiros sendo reformados, construídos e tudo assim. E quando você conversa com as pessoas, eu tive a oportunidade de ter um guia lá em Addis Abeba, que ele tinha sido militar, então tinha uma noção maior para conversar em inglês, porque não é um lugar onde você acha todo mundo que fala inglês ou um outro idioma que você possa conversar, português, muito menos. Mas eles amam brasileiros, amam de falar que é brasileiro, todo mundo tem uma referência internacional de algum Boa, jogador, não é? e algum jogador de Isso é futebol, e a verdade. gente Ah, não tem tem como fugir. esse estigma positivo de sermos um povo caloroso, Alegre. bem-humorado, alegre. Então, assim, ajuda. Quando você quer quebrar o gelo em geral, principalmente na Ásia, na África, assim, com alguns outros povos na Europa, você falar que você é brasileiro, Abre portas. abre portas, abre Que portas. É bacana. legal. A pergunta que eu quero falar, que eu quero fazer. Eu estive, né? Ia conversar com ele, inteligente, sobre viagens, viajado. Me conta um pouquinho, me assustou um pouco sobre a história das viagens ao Egito. Eu nunca fui ao Egito. O que eu Mas sei com é muito. certeza você já deve ter ouvido Eu li falar. muito e ano passado, agora eu Tem não sei, foi vontade de 20. ir ou não? Não, zero vontade. 2024 ou 2025 teve um desses produtores de conteúdo de viagens que eles organizaram para ir e tiveram muita dificuldade por conta de extravio de bagagem, pessoal tentando passar a perna. E é uma coisa que sempre me falaram no passado muito para ter muito cuidado. E aí eu tento evitar esses lugares que, tipo, você se sente um turista não bem-vindo. Que tipo, que se toda hora alguém tá querendo te passar a perna, é melhor você não ir para aquele lugar. Porque você ficar Pelo sim, preocupado. pelo não, Você né? ficar preocupado. E, assim, a cultura egípcia é sensacional. É uma das culturas, quando eu era Nossa, criança, que Pra quem ama amava história, a enciclopédia ali, eu sou amava uma a apaixonada por isso. mitologia egípcia, amava a história dos faraós, pirâmides, esfinges e tudo mais, mas no momento não é uma coisa que me chame a atenção, não. Eu indico muito mais você ir para, por exemplo, Camboja, que é um destino super alternativo e tem templos sensacionais, A sensacionais. cultura também é muito rica, né? Muito rica. É um é uma nação que eles têm uma das culturas mais antigas, assim, Sim. do Sudeste Asiático. E eu fui em Siem Reap, o nome da cidade, e lá tem o Angkor Wat, aquele templo que é gigantesco, assim, comprido, que ele reflete num espelho de água na frente. Fui num templo que foi onde gravaram o filme da Lara Croft, Tomb Raider, que é aquele que tem a árvore saindo no teto do templo, assim. Não, é um lugar que eu voltaria, apesar de ter ido uma vez, e assim, não tem muita coisa além dos templos, mas o templo tem tanta coisa para você ver e é tão grandioso e te dá uma paz ali, porque eles eram moradas de monges, foram perdidos, assim, porque ficaram perdidos no meio da floresta e com o pessoal morando lá, foram invadidos, né? A região foi invadida por franceses e os franceses não deram muita atenção até em 1800, 1700, redescobrirem e voltarem ao convívio social ali, a região dos templos do Angkor Wat. É fantástico, é fantástico. E Na- olha que eu fui debaixo de chuva. Peguei chuva, não peguei num dia de Mas sol. valeu a pena. Valeu a pena. Já esteve na China? Não é uma das próximas viagens que eu quero fazer. A gente estava até discutindo lá em casa de ver se consegue organizar para ir para Ásia Central ali, Ásia Menor.
Cazaquistão, Turcomenistão, essas coisas. Que é uma viagem mais econômica, porque eu tô num projeto, comprei apartamento novo, então o dinheiro O tem que foco mudou um o pouquinho. dinheiro tem que ir para outro lugar. Mas publicitário, escritor, não tem muito problema com dinheiro, não. Não, Concordo. tem apartamento é um é Ai, um é ai. um é É um um investimento, é uma né? draga ali de Grande. dinheiro, é grande. E fugindo um pouco do tema das viagens, por que você escolheu a publicidade? Eu acabei caindo na publicidade, né? Eu queria, quando era criança, eu pensava em fazer medicina. Aí, ali pelos meus. A Amanda fez medicina e abandonou, você sabe, né? Eu ia ser uma das pessoas que abandonaria. Eu estudava, eu sou de Tumbiara, no interior de Goiás, e fui para Uberlândia, porque tinha família lá, para fazer o ensino médio. Eu sou dos anos 90, então, assim, a gente acabava mudando de cidade para procurar uma escola melhor, até porque eu queria fazer medicina em Sim. Uberlândia, tinha questões de vestibular na época, tudo. E eu lembro quando eu estava com meus 15, 16 anos, meu avô teve câncer e ficou internado no Hospital de Clínicas lá de Uberlândia. E aí eu passei sempre, visitar sempre, e comecei a ter uma vivência maior de dentro de hospital, de ver o que acontecia, de ter alguém próximo de mim doente, de alguém próximo de mim fazendo cirurgia. E meu avô teve uma infecção hospitalar e eu tive que ajudar ali com meus 15, 16 anos, minha avó, minha mãe e minha tia cuidarem dele. E aí eu percebi, Você entendeu que não era aquilo que você não queria. quero mexer com sangue, não quero mexer com gente doente, não quero imaginar gente morrendo perto de mim. E aí escrevo um livro sobre morte depois. Mas eu não quero ver Não isso. quero passar por Eu não isso no meu quero. dia a E o dia. pior pra mim foi pensado, tipo, e se um paciente meu morrer? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou contar pra família? Você vai ter emocional pra isso também, Não, né? eu não ia me sentir bem. E fiz orientação vocacional na época. Na escola que eu estudava lá tinha um serviço de psicólogo, terapia lá, e a gente podia fazer orientação vocacional. E deu para eu fazer artes, comunicação. E eu morava em Uberlândia, então olhei os cursos de comunicação. Lá não tinha, na federal de lá não tinha, só tinha na particular. E estava numa época difícil da família, então eu tinha que passar numa universidade pública. Eu então olhei para fazer na USP, prestei vestibular para publicidade na USP, fui para a segunda fase, olhei para prestar em. Tinha publicidade de Curitiba, tinha mais algumas outras que eu tinha olhado. E um dia eu tô saindo da escola e vi um cartaz da Universidade Federal de Goiás para abertas as inscrições Hum. para o vestibular. Fui, comprei. Você comprava o manual do candidato na época. Fui aos Correios e comprei o manual do candidato. Quando eu tô lá folheando, publicidade e propaganda. E aí você se identificou. Aí eu virei e falei assim, uai, tinha dado para eu fazer comunicação, meu irmão fazia jornalismo. Não quero fazer jornalismo, não. Acho que eu vou fazer esse negócio de publicidade. E aí eu já estava pensando em fazer publicidade em São Paulo, na USP, no vestibular da FUVEST. Falei, eu já faço publicidade e não tinha contado ninguém para a família que não ia prestar vestibular para medicina. Já faço essas duas inscrições. Eita. Quando eu contei ficar assim, prestei vestibular para medicina em Uberlândia, mas já era o último vestibular, tinha acabado de voltar de viagem de São Paulo, não fui muito bem. Teria passado para qualquer outra coisa. Se eu tivesse feito administração, que era o que eu queria, eu teria passado, mas para medicina eu não passei. E vim para cá para fazer faculdade, num curso que estava começando aqui na Federal. E eu acho que eu dei muito certo, porque é um curso que me instigou a pensar a questão de humanas, a minha formação E teve deixar filosofia, sociologia, sua história da arte. criatividade nata aflorar, né? E uma coisa assim, e quando eu fiz o vestibular, eu não sabia no que eu ia trabalhar dentro de publicidade. Mas no meu primeiro ano eu já sabia que eu ia escrever, que eu ia ser redator. Então eu comecei a trabalhar com redação, depois eu migrei para a parte de planejamento, gestão, essas coisas, mas ainda hoje, por exemplo, quando eu faço campanha política, eu sou redator. Eu volto para minha origem e trabalho com redação. Olha que interessante. E agora, então eu descobri que você veio para Goiás. O que te fez ficar aqui? Para Goiânia, né? Porque Para eu sou Goiânia, de Goiás. né? É, voltou. Uai, eu fui seguindo, fui continuando. Aí minha irmã prestou vestibular aqui, passou. Então eu já tinha acabado a faculdade, estava morando aqui.
E eu tô tentando, consegui não derramar. Oh, Aí eu minha sou irmã falou dessa, Você que que derrama. conseguiu o feito melhor do que eu, porque eu derramei. Aí minha irmã veio pra cá, eu falei, vamos ficando. Tive uma oportunidade, logo que acabei a faculdade, de ir para São Paulo, mas era um salário muito ruim, um custo de vida muito difícil. É, na época, a passagem aérea era proibitiva, né? A gente tinha muita dificuldade de ter passagem aérea. Você pensa que era final dos anos 90. Eu entrei na faculdade em Era outra 90. realidade, Era em né? Outra 98, outra realidade. realidade. Você não voava de avião. E para eu ficar indo e E era voltando, caríssimo. caríssimo. E aí tinha essa situação que meu avô tinha tido câncer, estava um pouco melhor, mas não estava tão bem. Meus pais eram separados, meu pai meio que abandonou a família. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou ficar aqui, vou ficar perto, minha irmã tá precisando de mim, tava começando a resolver as coisas, conseguindo um emprego melhorzinho, tava indo bem nas coisas que eu me propunha fazer. Eu falei, não, não vou inventar de mudar, não. E aí depois eu fui me estruturando e essa vontade de ir para São Paulo, de tudo, Passou. passou. Eu cheguei a morar na Bahia, na época da pandemia, que eu morei em Trancoso. O André adora comentar disso, né? Que eu tenho um lote, um terreno lá em Trancoso. Oh, meu Eu Deus. mudei para Trancoso, fiquei um período lá e queria ter uma experiência de morar fora do país. E aí, em 2023, eu morei um período em Berlim. Berlim. E por que a escolha de Berlim? Porque eu já tinha conhecido Berlim e eu queria uma cidade que fosse uma cidade grande, mas que não fosse tão óbvia igual as outras e queria um lugar que funcionasse. Que, tipo, que eu tivesse segurança, tivesse rede de transporte, não fosse tão cara, tipo, igual Londres, ou bagunçada demais igual Roma ou Lisboa. Aí fui pra Berlim e amei, 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 amei. Qual sua próxima parada? Não sei, eu acho que tem talvez essa da Ásia, mas a próxima vai ser o casamento, então nós estamos organizando as coisas para Agora casa, tá focado no para casar casamento. e eu quero ver se eu faço campanha política. De repente, só depois, no finalzinho do ano, que a gente organiza uma viagem. Olha que Já legal. que você falou de campanha política pela segunda vez, e Olha, eu vou eu te amo dizer, esse ele assunto, Você ama esse ama política? assunto. é você que faz campanha, fica ali mais próximo, no bastidor, e trabalha com publicidade, então conhece bem o eleitorado brasileiro e também tem uma percepção de que houve uma mudança, né, de 2017 para cá. A gente teve uma mudança no comportamento das pessoas em relação à política. Uhum. Pelo menos elas se acham mais preparadas para comentar, para A falar sobre risada política, dele, gente. né? Eu penso o contrário. Eu acho que não houve uma evolução. As pessoas estão, a maioria das vezes, gritando mais do que antes, né? Não tinham voz. Mas o que que você, na sua concepção, eu gosto dos seus comentários, o que que você atribui a essa polarização tão assim ferrenha como a gente tem hoje? Já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que a gente está com a polarização bem evidente, né? Eu acho que, assim, opa, bati no microfone, desculpa. Não. É multifatorial. A gente veio de uma estrutura de governo nas primeiras gestões do Lula, que ela culminou ali numa eleição, reeleição da Dilma. Existiram, como sempre existiram no Brasil, crises e escândalos políticos, econômicos, financeiros. E nesse movimento, uma franja da direita mais extremada conseguiu puxar um controle de uma narrativa de tipo. E aí eu acho que muito o PT não soube fazer a gestão de colocar a pecha no PT, de tipo, eles são o partido errado, tudo que dá de errado no Brasil, Como toda se corrupção. fosse só o Só PT o o PT, responsável pela pela, corrupção. pela corrupção. Isso colou, né? E colou de uma maneira, e corrupção é uma coisa endêmica do Brasil, desde o Brasil Império, Brasil Colônia.
Nós somos formados como nação sobre o epílogo da corrupção, do jeitinho, de alguém levar vantagem sobre o outro. Isso não é uma coisa que surgiu no Brasil depois de 2002, quando Lula foi eleito. Isso está nas raízes do Brasil. Tá no autoritarismo que existe no Brasil, do tipo, meu nome vale mais que o seu. Da expressão, com quem você acha que você está falando. Então, assim, existiu ali naquele movimento ali 2013, 14, que teve as marchas, as revoltas e depois foi culminar com o impeachment da Dilma, essa construção dessa narrativa. Eu acho que essa narrativa foi muito importante, esse momento. Outro foi a ascensão das mídias sociais, que aí é o que você falou. Eu acho que a gente pôs um megafone na boca de todo mundo e começou a escutar mais gente pelo barulho do que pelo conteúdo. Hoje, se você vê, tem muita gente que ganhou relevância para falar de política e a pessoa de verdade não sabe o que é política, o que é democracia, o que é a política conceitualmente, nunca leu um Tocqueville, nunca leu um Hobbes, nunca leu um Montesquieu, não sabe um nada de um nada e se propõe a discutir política. A gente tem sérios e grandes problemas de conceituação do básico, de esquerda, de que são movimentos Dos totalitários, dos poderes, né? A poderes, função função, do executivo, legislativo. autocracia, democracia, teocracia, o que é função de legislativo, o que é função de judiciário, o que é função de executivo, o que é competência municipal, estadual, federal, da União, o que é prerrogativa de iniciativa legislativa. Então, assim, existe um universo de informação dentro do que seria a gestão e a política que as pessoas não têm a mínima noção. E a gente tem pessoas eleitas que foram eleitas não sabendo, e depois de eleitas elas têm que ficar sabendo, porque não cola o discurso, eu não sabia disso, mas elas preferem ignorar e fazer barulho. E aí, essa coisa das mídias sociais, os algoritmos, né? E aí, nesse aspecto, eu sou totalmente favorável a uma regulamentação de conteúdo, de produção de conteúdo. Os algoritmos, eles privilegiam determinados tipos de conteúdo. E um dos conteúdos que eles mais privilegiam são os de medo e de ódio. Então, assim, as pessoas entendem que causar medo ou gerar ódio dá alcance para elas e elas ganham entrega e monetizam em cima disso. E as plataformas não punem, não tiram conteúdos com discurso de ódio, conteúdos que propagam Porque informações isso que erradas, engaja, né? porque engaja. Você Eu tem falei, Deixa eu só fazer uma pergunta dentro disso. Você tem a percepção, porque eu tenho muito uma percepção que é como se fosse duas torcidas rivais, né? Que a gente tá vivendo aqui no Brasil. Eu acho que chega a ser pior que torcida, porque às vezes a torcida lembra que aquilo ali é só um jogo de futebol. E a torcida, você não acha que o outro vai acabar com a sua vida. Que, tipo assim, você não vai ser exterminado, desvivido. Nesse jogo político que o outro virou inimigo e não adversário de ideias, um de Deus, outro demônio. e você criou uma narrativa aí nessa captura das narrativas, uma delas foi colocada de uma luta espiritual. Acho muito perigoso. E a gente caminhar para esse caminho, para esse rumo, nesse caminho de misturar muito religião, a minha crença se imposta aos outros. Assim, eu acredito, tenho minhas crenças, eu não gosto de propagar para os outros, e eu acho que elas são minhas. Então, eu É acho que algo todo mundo, seu. e eu acho que todo mundo tinha que ter esse mínimo de entendimento. A minha ligação com o sagrado, com o divino, ela diz respeito a mim. Se eu acredito em X, eu não posso, não devo tentar impor a minha crença na crença do outro. E- Isso é tão uma prática colonizadora, imperialista, do tipo achar que eu tenho o direito de Que só fazer. a sua opinião está certa, só a sua Não, religião é a é só a certa, minha né? religião, só o meu modo de Exatamente. viver, o meu modo de encarar o mundo é o certo. Acho isso muito perigoso. Isso nos leva para caminhos que a humanidade já viveu, e a gente sabe que a história é ciclo,
e a gente corre riscos de vivenciar se a gente já não estiver entrando nesses caminhos de novo. Paulinho, É verdade. você falou de uma coisa das redes sociais que eu acho que a gente corre um grande perigo. Eu queria ver qual que é a sua percepção. Que muita gente acha que, como todo mundo pode falar hoje, e como você bem disse, as pessoas se sentem especialistas em todas as áreas, né? Especialista para comentar sobre vacina, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a decisão de um juiz da Suprema Corte. Esses dias eu conversando com um amigo, ele, não, mas isso aqui tá errado, essa decisão. Eu falei assim, cara, mas você estudou direito? Você sabe direito constitucional? Não, eu perguntei para ele, você estudou direito? Porque eu não tenho formação de direito, estudei muito pouco e não me acho preparado Para contestar para uma decisão de um contestar juiz da maior corte do da país. maior corte do país, né? E aí eu lembrei a ele como funciona toda essa estrutura, você tem o contrapeso dos poderes e que o Congresso tem o poder de frear o Supremo. Eu falei assim, talvez o seu representante, uma coisa é o que ele fala, é o teatro do marketing, da publicidade, outra coisa é o que ele faz, de É a ação fato, a dele, né? ação dele, né? A ação dele está sendo muito mais teatral, porque esse cara que você acha que defende isso que você acredita, ele tem o poder de mudar, ele tem o poder de pedir uma nova constituinte, ele tem o poder de frear os poderes do Supremo, Ele tem poder de legislar coisas que legislar. eles não legislam e no vácuo legal, o Supremo é obrigado a agir. Sim. Se não existe lei, o Supremo pega o que está na Constituição ou uma outra lei que exista e interpreta para poder cobrir o vácuo E legal. dentro dessa perspectiva, só concluindo, Sim, Amanda, já te sim. passo. E dentro dessa perspectiva, você não acha que ficou muito mais fácil manipular as pessoas do que no passado? Porque hoje você, com o algoritmo, você coloca as pessoas, você capitaneia princípios, valores, Sim, você gera medo ali nela, gera medo, e ela aí barra a crítica dela e Aí você segue. fala assim, ó, não assiste isso, não, esse conteúdo aqui não presta, esse conteúdo aqui não é de Deus, isso aqui é do demônio, essa pessoa aqui é comunista, etc e tal. Não assiste Você a só grande assiste mídia. só isso. Só assiste o que eu te dou. Aí se você assiste só aquilo, fica muito mais fácil você manipular do que no passado, porque a pessoa fecha a janela para tudo que tem do contraditório. E onde está o senso crítico? Não, assim, você deu o caminho aí, porque que eu vejo? Quando você vai para esse campo, religião, medos, raiva e tudo, existem pesquisas de comportamento, né, psicologia comportamental, comportamento de consumidor, que quando você ativa campos ligados ao medo, a pessoa ela se trava para pro raciocínio, pro senso crítico, porque a primeira coisa que ela quer fazer é defender-se. Ou defender os seus, quem ele ama, status quo, o meu modo de vida e tudo. Então, se eu crio um inimigo, se eu ponho uma carga espiritual demonizadora nesse Em inimigo, cima disso. em cima disso, qualquer coisa que esse inimigo fala, eu não vou acreditar, porque ele é o inimigo do Fosse a coisa demônio. mais pertinente, mais certa que se Não torna é. mentira, Aí não é você isso? só vai trabalhar com ele com viés de confirmação. Você põe para ele, você não vai ver nenhum outro fonte de informação a não ser as minhas. Então você vai manter ele numa bolha onde o que ele começou a acreditar ou os medos que ele tem são alimentados e realimentados, retroalimentados, e você cria uma outra coisa que é o senso de pertencimento. Porque, eu me identifico com pessoas que pensam como a mim. Senso de pertencimento é uma necessidade do ser humano. A gente precisa fazer parte. E em comunidades aí a gente busca Até mesmo para ser o aceito, Bauman, né? né? A gente busca o Bauman que fala das relações líquidas. Num mundo que cada vez você vai perdendo esse contato físico, essa estrutura que os relacionamentos te dão. Você se sentir parte de um grupo que pensa como você, que enxerga além do que a grande maioria enxerga, que consegue perceber as nuances, e aí entra teorias conspiracionistas. Outro dia eu estava vendo uma senhora falando dos clones do presidente da República. Ah, eu vi isso. Eu vi. Pior que tem muita gente Tem gente que acreditando na acredita, mas teoria. aí eles se colocam do tipo assim, nossa, eu sou iluminado. Você vai para esse lado dele. E as pessoas gostam de se sentir especiais, se sentir pertencedoras a um grupo. Você vai no básico do básico do básico da pirâmide do Maslow ali, ó. Eu te dou a sensação de pertencimento, eu te dou a sensação de fazer
de se diferenciar do outro. Eu vou te entregando as coisas. E aí você não tem acesso a nenhum contraditório. Por quê? Porque eu te proibi. Deixa eu te fazer uma pergunta, em cima disso aí que você tá falando. A carência do ser humano, a que a gente percebe, vem aumentando por conta das redes sociais. Normalmente, aquele tete-a-tete que antigamente tinha, tá cada vez mais distante por conta de rede social. Você tem o mundo ali na palma da sua Mas mão. aí não é só a rede social, a culpa é nossa. A É, culpa é claro, nossa que fica com claro. preguiça e ao invés de, vou sair para me encontrar com pessoa. Você acha que você trocou 2, 3 mensagens no dia, você cumpriu sua cota de Socialização. manutenção de uma amizade. A coisa que eu acho mais ridícula é a tal da expressão que o povo achou de amigo, amizade de baixa manutenção. Gente, se é de baixa manutenção, não é Não é amizade. amizade. Uma coisa é você ter amizades que elas são tão firmes, mas que elas demandaram de você tempo, relacionamento, presença física, escutar, ouvir, falar, que hoje você não precisa encontrar a pessoa muito mais vezes para saber que você tem um vínculo com ela. Eu tenho amigos que eu fiz amizade na faculdade, eu saí da faculdade em 2001, então são pessoas que eu conheci em 98, há 28 anos fazendo esse ano. Então são amigos de 28 anos. A gente conversa em geral por mensagem e a gente estava sentindo que a gente estava ficando 2 vezes sem se encontrar. Um hoje mora ainda aqui em Goiânia, a outra mudou para o interior de São Paulo. Uma mora em São Paulo, capital, e outra mora em Palmas. Nós somos Cada uma. 5. E aí a gente decidiu, todo ano, a gente fazer uma viagem em conjunto, só a gente. Sem maridos, esposas, filhos de quem tem. Todos eles têm. O Gustavo, esse amigo, e as amigas Camila, Cláudia e a Carol também têm filhos. Mas só a gente. Então, em 24, a gente foi pro show da Bethânia com Caetano em Brasília. E ano passado a gente foi passar um fim de semana em São Paulo. Então a ideia é isso. E é aquela coisa, a gente é amigo, não é porque a gente troca mensagem no celular, mas porque a gente viveu uma faculdade juntos e depois dessa faculdade a gente se encontrava sempre, a gente criou vínculos. Hoje a gente evita criar vínculos, porque vínculo demanda tempo. E aí, tempo a gente se colocou que tempo tem que ser otimizado. A gente tem que fazer coisas que gerem desempenho. A gente transformou lazer, transformou hobby em desempenho. Por quê? Entendeu? Então a gente transformou tudo em algo que precisa ser monetizado, capitalizado, que mostre performance, e não é. Você acha que a política acaba se aproveitando dessa Sim, situação? Porque eu percebo que, como são dois times, entre aspas, dois lados, entre você aspas, precisa se quanto pertencer a mais. um lado. Exatamente. E essa carência acaba levando a pessoa para se sentir aceito para um A lado ou para pessoa o tá ali, ela outro. tá ali isolada. Você vai ver pessoas que às vezes perderam algum lastro, vínculo emocional, ou se sentiram isoladas, e aí elas foram recebidas por esse núcleo, por esse grupo, seja de um espectro ou outro político, e elas se sentem ali parte daquilo. E quanto mais extremados são, mais esse caráter acolhedor ele tem. Por quê? Porque você se sente diferenciado, porque ele te mostra que você pensa além dos outros, eles te fazem sentir especial. E aí você troca mensagem, conversa, se encontra com eles, você cria uma rede de vínculos com eles. E aí eu acho que é uma necessidade que o ser humano tava. Tem um E autor, acaba, André, só fazendo um adendo, se tornando um grupo muito fechado, né? Eu compro do empresário que faz parte do meu grupo grupo, e eu deixo de comprar do empresário que não faz parte faz do do outro outro grupo. grupo. É, Eu e assisto o programa de quem é do meu grupo sim, e eu não assisto o outro. Eu escuto eu quem é do acompanho meu o grupo Nós religioso. estávamos falando sobre a Maria Bethânia, né? Que sim, agora acabou de de. ganhar o Grammy, ela e o Caetano. Eu Exatamente. acompanho o E líder muita religioso gente. que pertence ao meu grupo, mas eu não gosto do líder religioso que é do outro grupo. E às vezes está no mesmo contexto, na mesma placa de igreja, mas ele está Sim, do outro lado, não pertence ao meu grupo. Nós estávamos falando, né, na segunda-feira sobre o o Grammy. prêmio e tudo mais. E lembra que a gente conversou que tem um grupo na qual boicota, acha bacana, mas boicota por quê?
Porque ela talvez seja pertencente a outro grupo. É, Então porque ela é já não se mais comemora mais a vitória do do outro se outro. Aí ele, você se vê o o caso coleguinha não faz parte do. do filme, do Vai Agente memorar. Secreto. Do Agente Secreto, tá concorrendo ao Oscar. Você assistiu o filme? É um filme sensacional. E é uma maneira de se tratar de um assunto diferente. É falar sobre memórias, né? É sobre falar o que resta de alguém a não ser a memória. É uma construção bem interessante do roteiro, da direção e tudo do filme. E outra coisa, mostra um momento num cinema brasileiro muito forte. Assim, ano passado, eu e o Marcos, nós temos um hábito muito de ir ao cinema e assistir filmes. A gente deve ter assistido. Ele marca lá no aplicativo dele, que agora eu esqueci, Letterboxd. Ele marcou que a gente assistiu 98 filmes no ano passado. Então, Conseguiram? conseguimos assistir. Não, nós assistimos 98, o que tá marcado no Ah, aplicativo dele. tá. Eu acho que eu assisti talvez mais, porque às vezes eu assisto algumas animações, coisas que ele não Uhum. assiste. E aí a gente viu muito filme brasileiro e muito filme brasileiro bom, bem produzido, com história, com tudo. E não só aquele filme que tem que ter também, porque é uma indústria, ela tem que ter o produto que te faz pensar, mas também tem o entretenimento. E a gente tem que imaginar que as grandes indústrias de cinema, e o principal exemplo é a estadunidense, ela tem o filme, um drama, um filme mais inteligente, mais cult ali, mas também tem a comédia, o filme de ação. E ano passado a gente teve disso tudo, né? E a gente teve muitos filmes muito bons. Vindo na leva já do Ainda Estou Aqui, teve, ó, que eu assisto, que eu consigo lembrar assim de cabeça. Teve Oeste outra vez, que até o Babu que tá no Big Brother participou. Manas, O Último Azul, Baby, Agente Secreto, qual mais? Teve uma série chamada Psica, que é uma série que Esse eu não- trata de sequestro de garotas e exploração sexual. Eu ouvi muito falar. Então, Esse assim, tem muita coisa sendo produzida no Brasil, muita coisa interessante, e aí o pessoal pôs, você por acha que ignorância. é pouco difundido, um pouco falado, Não, pouco eu acho que é demonstrado? ignorância Ou e a você acha pessoa que as quer pessoas ficar têm ali agarrada. resistência? É ignorância, a pessoa quer ficar agarrada, porque aí também difundiram a tal da história que a Lei Rouanet é ruim e prejudicial para o Brasil. Existem estudos, eu estava vendo outro dia um estudo da FGV, que cada real investido na Lei Rouanet, ele volta em 7, 8 reais. Eu vi esse estudo. 7, 8 reais. Isso. Que, tipo, você teve 6 bilhões de isenção na Lei Rouanet e a indústria movimentou 26 bilhões. Então, assim, é o É, lugar. E aí o é porque governo isso não é abriu passado, né? mão de 6 bilhões e recebeu 6 ponto alguma coisinha. Tipo, era quase 7 que ele abriu mão na isenção Uhum, e recebeu, tipo, 6,7. Então, uhum. basicamente, ele recuperou tudo e movimentou em 20 bilhões uma indústria, gerando emprego para, tipo, 240 mil pessoas. Emprego, cultura, educação, tudo ali envolvido, né? Tudo. E aí o pessoal acha que às vezes é assim, o grande artista que ganha. Não. É para filme, é para teatro, é coisa de pequeno. E aí na pesquisa eu acho que falava que, em geral, são 15 mil reais. Você não faz um filme de Oscar com 15 mil reais, mesmo sendo um filme brasileiro, você não faz um filme com 15 mil reais. Você não faz um show Não, de e uma você não Maria tem. Bethânia e de um Caetano Caetano. Veloso com 15 mil Não, e você não reais. tem nenhum filme que você faz só com a Lei Rouanet. Não, não faz. Impossível. 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 Você não tem um show desse que você Tem faz só com o Lei muita Rouanet. coisa do outro lado por trás Sim, para e que aí você aconteça, né? cria uma ignorância, repete-se dentro dessas caixas de ressonância que viraram comunidades, grupos de WhatsApp e tudo, a mesma coisa, tipo, Lei Rouanet é isso, Lei Rouanet é aquilo, Lei Rouanet é aquilo, e ninguém nem vai para ler a lei. Ninguém pega um artigo de um especialista em cultura ou especialista em negócios, fala assim, o que que a Lei Rouanet ajuda? Ou ninguém propõe, por exemplo, nós temos legisladores que poderiam então, vem falhas na Lei Rouanet, proponham melhorias. Ninguém faz isso. É só Então, crítica. As pessoas querem é uma crítica criticar, mas vazia, não sem querem, mas não fundamentação. querem melhorar ou ajudar. Não, e não tem Nem fundamentação. conhecer, na Não verdade, né? conhece, porque você pega a FGV, falar que a FGV é uma instituição de esquerda, Não, não é. não é. A FGV é o lugar que forma a maior nata de administradores e economistas do país.
Ela não é A grande maioria Eu são de fiz o direita. MBA lá bem na época da eleição do Bolsonaro, que ele estava muito forte. E assim, é uma instituição praticamente declarada de direita, não direita. tem nem o que Só que é técnica, né? E é técnica. formadora de opinião, porque a verdade é essa. E já falando de direita, você acha que no Brasil existe esquerda e direita na prática, na concepção de esquerda e direita? Nossa senhora, não me preparei para falar de política tão profundamente assim, não. Mas vamos lá. Mas a gente sabe que você sabe, pode soltar aí. Eu acho assim, a gente tem problemas contra a conceitualização do que é esquerda e o que é direita, né? Sim. Foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque muita gente precisa ouvir e entender Na isso. verdade, para mim, a gente tem uma extrema direita, ela existe. Uma extrema esquerda no esquerda, a gente não tem nenhum movimento, nenhum partido que seja totalmente antimercado, anticapitalista. Existem um outro nome, e ainda mais no passado, mas você não tem ninguém que é tipo assim, vamos acabar com o status quo do capitalismo. A gente tem centro-esquerda, social-democracia, progressistas, mas em geral são todos mantenedores do capitalismo. Então, assim, tá todo mundo ali meio que no centro, um pedacinho de. Quase tudo do mesmo pacote. É, se você for falar assim, Acho que só tem o PSTU, né? Que tem assim lá existe a sua ainda cartilha, PC do mas não tem força. É B, não PC do tem B. PC do B, Eu não sei. aquele. Tinha ai, tem um Acho que o partido. que tem alguma expressão ainda é o PC O do que o B. Pantaleão foi candidato era PC. PC do B. PCO, Partido da Causa PCO. Operária. É. Partido da Causa Operária. Pois é, um partido que não tem nem fundo partidário. Então, assim, não tem uma força econômica e política. A gente tem esse espectro que existe, e eu acho necessário se existir alguém que conteste o sistema, e as pessoas às vezes falam assim. Porque é importante essa diferença de um Você lado pro outro. precisa ter alguém que para Sim, te falar sim. assim e ver o problema que existe. Tipo, você precisa de alguém virar e falar assim: ó, tal coisa não funciona do jeito que tá. Mesmo que seja uma voz Sim, dissonante ali, sim, para sim. aquilo começar a outras pessoas. E um grande problema que a gente tem hoje com essa superexposição, redes sociais e tudo, é que você não tem um espaço de maturação de ideias. Porque, por exemplo, se a gente está aqui conversando só nós, o que nós vamos falar no programa? Aí eu dou uma ideia, você dá outra, o Josmar dá outra. Não, mas nenhuma ideia foi boa. Mas de repente, a gente tá conversando, o Josemar, não, com o que o André falou, o que a Amanda falou, acho que a gente pode falar disso. O que vocês acham? A gente cria um consenso. Sim. Se tá todo mundo ali transmitindo Falando a agora na mesma hora, coisa. não, transmitindo na hora. E aí na hora que você fala uma coisa e eu não gosto, você fala assim: "Tá vendo? A Amanda tá querendo falar de futebol, e aqui não é lugar de futebol". Aí o Josimar vira e fala assim: "Não, não é lugar de falar de futebol nem de viagem. Aqui a gente tem que falar é de negócios. O lugar é isso". Você não consegue Verdade. criar um ambiente onde você discute. Por quê? Porque fica tudo tão exposto, e a política precisa desse espaço de assimilação, entendimento do contraditório, para você sair com alguma coisa que seja um consenso. Até mesmo pra sair da bolha, né? Sim, e você precisa atender expectativas não só de um grupo. Tá, que a gente tem que, quando faz política pública, quando trabalha em política, você tem que tentar atender a maioria. Mas existem políticas que você precisa fazer para a minoria. E existem coisas que você faz sabendo que não vai agradar ninguém, mas elas são necessárias. Cito exemplos. Vacinação. No passado, as pessoas tinham problemas com vacinação. No passado, a gente tinha problema de usar cinto de segurança. Eu sou de uma geração que a gente foi educado a usar cinto de segurança ao entrar no carro. Não existia regra, lei que te obrigasse a usar cinto de segurança. Então, assim. A gente passou pela fase de que as pessoas fumavam em todos os ambientes, né? Sim, outro dia a Tinha gente que tava colocar a comentando. plaquinha. Hoje em dia nem precisa, todo O mundo já. meu namorado é mais novo do que eu, um pouquinho mais novo do que eu. Então a gente tava comentando essa coisa de fumar em ambientes fechados. Você voltar para casa, você inteiro, sua roupa íntima estar com cheiro de cigarro. Hoje você está
aboliu a publicidade de cigarro da televisão, das coisas, de eventos. Na minha época, tinha cigarro que patrocinava festival de música. Você lembra do cigarrinho que a criança comia de O de chocolate, chocolate? você tinha isso. Cigarro era toda hora em novela, filmes. E Eles era cons- chique. E era chique. Então, assim, a gente aprende novos comportamentos. E eu acho que você cria esses espaços quando você tem um pouco de. Não vou te falar que seja ocultamento, mas não essa total transparência que a gente vive. E essa total necessidade de hoje de mostrar e performar que eu sou melhor que o outro. Você tem que aprender dentro da política a escutar o outro. Mesmo que o outro seja o seu rival. Vivemos numa democracia, afinal de contas, né? Sim, e o que o outro fala, por mais que você discorde, pode te acrescentar dentro da sua visão de mundo. Por isso que eu falo, de repente, partidos como PCO, PSTU, movimentos São anarquistas, importantes. comunismo. O comunismo, enquanto teoria, ele é uma das coisas mais importantes e utópicas que existem, mas ele mostra pra gente que existe uma possibilidade de viver em harmonia. Fazer as pessoas pensar, né? É Sim, importante. eu acho que te faz pensar que existem outras possibilidades, pelo menos que teóricas, porque a gente não conseguiu viver comunismos no mundo, a gente tem planificações de economia, economias do Estado, tipo capitalismos estatais, mas você tem tentativas aqui e ali, mas elas te permitem ter esse acalentamento do seu ser, do seu intelecto, de que existem outras possibilidades de mundo. E eu acho que isso é importante. E eu acho que uma coisa que eu gosto muito de viajar é de ver outras possibilidades de mundo, de ver outras possibilidades de pessoas, de viver, de entender que não é. Aí eu volto lá no começo que eu falei, não é minha maneira de ver o mundo que ela é a certa. Porque nós temos já 8 bilhões, 7 bilhões de pessoas no mundo, e cada um tem uma maneira de ver o mundo. Verdade. Então não vai ser a minha, não vai ser a sua, vai ser a construção dessas todas. Infelizmente, algumas pessoas têm o poder de mudar a vida de milhões ou bilhões. Então a Tem. gente tem que entender essa coisa de novas perspectivas para poder saber até frear essas pessoas que têm tamanho poder na mão, que elas conseguem, de repente, acabar com um terço ou metade da vida do planeta. Isso é verdade. É É pra muita cair o responsabilidade. pensamento. E a gente esquece que discutir política é discutir o futuro e discutir a nossa existência enquanto espécie. Uma coisa está interligada à outra e não Tá tem como tudo, tá fugir. todo ligado. É assim, e é uma coisa que eu falo, quando aparece um político que traz soluções que são simples demais, duvide. Não importa de qual espectro político ele seja. Se você é um eleitor e se a justificativa, a explicação dele é A mais B é igual a C, ou A causa B e pronto, acabou, não é multifatorial, esquece. Não existe coisa no mundo que acontece só porque uma Política não coisa é está. quadradinha. Não, nada no mundo é quadrado. Na Por verdade, não exemplo, existe solução simples não para existe problemas solução. complexos, né? E nada. E tipo, para essa comida tá aqui, se a gente for elencar todos os pré-requisitos que existiram antes e todos os trabalhos que foram entrando antes, a gente passa um dia falando de tudo o que foi preciso ser feito para estar aqui. Porque a gente vai ter que falar do arroz que foi produzido, do peixe, do shoyu, que é a soja. Aí a soja veio da onde? O processo da soja, o papel, a plantação do papel, a batata, o óleo que fritou, o equipamento que fritou essa batata, a máquina que fez isso, a tinta que fez aquilo, o designer que fez esse negócio, o nome Hattori de onde veio, o investimento do negócio que está nisso aqui. São tantos fatores, isso que nós estamos falando de uma entrega, um delivery de comida Pra japonesa combinar na comida e chegar ao ponto final que é na sua chegar na mesa. nossa mesa. Agora você pensa de política, políticas públicas, são tantas coisas, tipo uma legislação, uma ação que passa no Supremo Tribunal,
E aí a pessoa consegue reduzir, tipo, não, é porque eu li tal coisa e funciona só desse jeito. Os É interessante especialistas de plantão. isso que você disse. Esses dias eu conversando com um amigo sobre política, e eu acho legal conversar com alguém que pensa diferente de mim. Eu amo. E a gente conversando muito, daqui não, eu sou a favor de acabar com isso tudo, mudar tudo, começar tudo do zero e tal, mas só que ele tem um lado que ele quer que assuma. Que assuma, né? E aí, quando você falou de cultura, que é um processo longo para você educar as pessoas, para ter uma mudança lá na frente, daqui 20, 30 anos, eu falei, tudo bem. Vamos supor que a sua perspectiva de mundo esteja diferente e seja melhor para nós todos. Você não pode esquecer do ponto de vista cultural. Nós somos colonizados, e a nossa cultura, no nosso DNA, tá o que a gente chama do jeitinho brasileiro. Ai, que eu Então, detesto. se você tirar o poder do jeito que tá, desmanchar tudo, e como ele queria, não, vamos acabar com tudo, na força, etc e tal. Aí você vai pôr na mão de quem? Quem que é a pessoa tão preparada que vai mudar esse país? A gente já teve exemplos no ponto de vista histórico dos militares, quando os militares pegaram o poder com a desculpa de que ia organizar e ia devolver, quantos anos eles ficaram no poder? Só que aí quando você conversa com essas pessoas, elas não, para entender o presente, A elas não maioria não tem buscam memória, o passado. eles não Não têm tem como memória você. ou não viveram Aí isso. eu falei assim, Mas o cara, E Brasil não querem, entendeu? foi criado e aí eu aí. acho que essas pessoas, André, elas são mais felizes, porque elas acreditam tanto que existe uma solução Simples. simples, que eu falo, cara, quando eu olho para esse universo de coisas, você acabou de dar exemplo, é tudo muito complexo. A gente não vai ter uma mudança assim. Às vezes você fica até desesperado, É, do tipo, nossa, mas tem tanta coisa a acontecer pra poder ver se dá isso. certo. E aí eu fiquei ouvindo ele bom tempo e falei assim, cara, mas seria tão bom se tivesse a chance de haver uma mudança como você está querendo, que eu ficaria feliz, mas é quase impossível. O brasileiro, assim, nós temos essa colonização, opressão portuguesa na nossa história, e a gente foi criado na história do Dom João, agora eu vou esquecer qual o número dele, que era o príncipe que voltaria, o rei que voltaria triunfante. E a gente tem essa coisa de esperar um salvador nosso. Ah, tem muito isso. A gente precisa que alguém chega. E a gente tem esses exemplos no dia atual. A gente já teve, os militares vão chegar, Getúlio vai ser, tal fulano vai ser. A gente elegeu o Collor nessa expectativa, que era o caçador de Marajás. E mais recentemente também tivemos esses exemplos. E a gente tem que aprender enquanto nação. Não é uma pessoa que vai resolver. Somos nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, que vamos E resolver temos o isso. poder na mão, né? A gente não vai achar um salvador da pátria. Não é alguém que vai vir imbuído dos céus para salvar o povo brasileiro. E aí, enquanto a gente continuar com essa ideia messiânica, a gente não vai acertar na política. E é o grande problema nosso para votar. A gente vota no personagem. A gente não vê o histórico dele, não vê os projetos. Eu estava assistindo um vídeo sobre o sistema de gestão na China e um chinês explicando, né? O atual presidente chinês, o Xi Jinping, Xi Jinping, Como que é? Xi Jinping. Xi Jinping, né? Ele foi prefeito de uma cidade, depois ele foi vice-governador da província, depois ele foi governador de uma província, para depois Foi ser alçado crescendo. a presidente. Então, o sistema deles lá, do partido, você se candidata dentro do partido, você cresce dentro do partido, e você ascende se você demonstra resultados. Se você continua dando resultado, você vai Não ficar é que, como no Brasil, que do nada surge alguém que A vai gente pra um tem lado, hoje pro políticos outro, sem... youtubers. A Exatamente. gente tem político que nunca... Calma, nós temos políticos, jogador de futebol e palhaço. Tivemos isso. Tivemos político N situações que você não imagina. Menosprezando, mas eu acho que cada um no seu cantinho, no seu Não, eu quadradinho. acho que assim, se tiver projeto, se quiser estudar, se aperfeiçoar, ir atrás, entender, representar um grupo, ok. Mas a gente tem hoje políticos que se elegem e continuam sendo youtubers. Eles não são políticos, eles são youtubers. Eles estão ali para gerar conteúdo e, para pior, para monetizar em cima do conteúdo deles. Eles ganham o salário deles e ainda ganham das plataformas.
E aí vão produzir conteúdo em cima disso. Para mim, é uma regulamentação que deveria existir. A pessoa é política, agente político, público, ela não pode monetizar mais. Ótimo. É verdade. E é pertinente. Por exemplo, se eu for contratado pela administração pública, eu já fui contratado, comissionado na gestão pública aqui em Goiânia. Já fui diretor das mídias sociais da prefeitura por 2 vezes. Eu tenho que ser o mais ilibado, mais cheio de coisas. Não posso eu, com a minha empresa, ter contratos com a prefeitura, não posso ter com outras Para não se empresas beneficiar para não me disso. beneficiar disso. Agora, o cara é eleito deputado, ou governador, ou senador, ou qualquer coisa. E aí ele pode gerar conteúdo, monetizar um conteúdo em cima da produção política dele, que aí ele pode usar o espaço, o poder político, o poder financeiro que ele tem por estar nesses espaços de poder para ganhar Se dinheiro, beneficiar. para se beneficiar. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender dessa lógica nesses momentos que serem pensadas as regulamentações de mídias sociais, de produção de conteúdo e tudo. E eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido de responsabilização, porque a gente tem muito criador de conteúdo de saúde, bem-estar, que tá falando atrocidades ligadas à área de saúde, doenças, tá fazendo gente largar tratamento de saúde necessário para poder viver e tomar água com sal integral. Infelizmente, tem muito disso. Então, assim, eu acho que a gente precisa de muito estudo, incentivar a educação, incentivar a cultura, ter paciência uns com os outros para tentar ouvir o outro, enquanto fomento a nossa intelectualidade e não pensar que o outro é um inimigo ou que o outro não presta ou nada. Arquirrival. Pode ser seu rival mesmo de ideias e você pode tentar escutar o que ele está falando, eu não concordo com ele. Gostei do que você falou agora, vou estudar, vou me preparar e na próxima vez a gente conversa que eu vou te refutar. Ou, ele falou uma coisa aqui, eu vou pensar isso dentro do que eu acredito. Mas vou estudar, eu não vou tirar da minha cabeça. Eu vou atrás de autores, ou eu vou tentar estudar para fazer uma reflexão, ter uma inferência em cima de algo que seja plausível, né? Não de Instituto Vozes da minha cabeça. André, o papo tá muito bom. Por mim, eu ficaria aqui a noite toda. Já acabamos? Já acabamos e vou falar pra você. Eu queria conversar muito mais, então você vai ficar devendo, hein? Não, a Já gente faz depois. compromisso, Depois a gente tem faz que um vir temático para aqui. cada um. Não, tem que vir agora no Josmar. Não abro mão, tenho que participar. Porque, afinal de contas, não deu pra perguntar tudo que eu queria perguntar, não. O tempo correu E muito nem rápido. eu tive A que gente me faz conter aqui. a gente faz um de comunicação só para negócio. Gente, quando o papo é bom, você quer ficar a noite afora. Deu tempo, mas ó, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui, por ter aceito o convite. Eu Mostra agradeço. novamente o seu livro pra gente. Uma copinha do livro para vocês, uma cópia para Ah, Josmar. sim. Ele vai ter Já a tô cópia curioso dele para ler. para ele poder ler separado e você ter a sua. Já estou Obrigado. muito feliz porque esse livro aqui eu tava desejando há muito tempo. Não é de hoje, Josimar é prova disso. Não, depois você me arruma uma canetinha para fazer uma Quero uma dedicatória. dedicatória, Uma dedicatória, eu não claro, trouxe caneta. claro, não. Eu quero uma dedicatória aqui. E André, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por Eu que ter agradeço. aceito o meu convite, o nosso convite, né? Sim. E eu sempre, ele te acompanhando, eu falando o quanto eu fiquei feliz de conhecer essa pessoa, gente, porque assim, a gente acompanha em rede social, a gente acompanha na interativa, é uma coisa. Agora, você chegar perto da pessoa, você vê a simplicidade, o carinho, a forma, eu falo assim, falei na rádio esses dias e volto a falar pra quem tá assistindo. Quando eu fui convidada pra ir à interativa, é claro que dá aquele friozinho na barriga, Sim, né? dá. Eu gosto de estudar sobre tudo, conversar sobre tudo, Não, e mas a gente lá no não programa não tem deixa, roteiro, né? Exatamente. E eu fui muito bem recebida. O primeiro dia que eu fui foi numa quarta-feira. Era o Tive dia que eu tava. exatamente a boa experiência de estar ao lado dele. Foi a pessoa que mais me acolheu, que mais conversou comigo. A gente interagiu e eu já fiquei apaixonada de cara. Posteriormente, eu fui no dia do Cadu, que esteve aqui, que foi quem estreou me entrevistando.
é outro ser pensante que eu sou também totalmente apaixonada. Eu sempre te conto isso, né? E sim, ter vocês aqui no meu podcast é uma honra, é um Ai, que prazer. bom, a gente As fica muito portas estão feliz. abertas para sempre você e o Cadu quiserem voltar. E eu fico feliz que sim estejam aqui. Muito obrigada. Quero agradecer também, Hattori, por essa comida maravilhosa. Não tive oportunidade de comer muito ainda, mas um pouquinho que eu comi, como sempre, perfeito. Você gostou? Eu gostei, gostei. A gente ficou mais conversando, né? E aí não dá E pra ficar daqui a pouco, conversando e exatamente, falando e comendo. desligando as câmeras, prometo que a gente vai atacar isso aqui. E Josimar, dê suas considerações finais, que depois ele vai dar e eu vou dar o tchau, tchau pra galera. É sempre bom conversar com alguém que a gente é fã e a gente admira o conhecimento, a facilidade que você tem para fazer a síntese de determinados assuntos e traz exemplos reais. Isso é muito bacana. E o que eu queria deixar aqui é o seguinte: sempre procure ouvir quem pense diferente e converse com quem pense diferente, com respeito, assim como o André citou aqui. Às vezes você pode não concordar, às vezes você pode ficar chateado, mas pesquise para depois poder fazer um contraponto com respeito e com argumentação. André, considerações finais. Eu agradeço primeiro o convite, né? Tava até também meio receoso, assim, é muito tempo falando sozinho, né? Não! Sendo entrevistado e tudo. Tinha participado de podcast, assim, sendo entrevistado poucas vezes, e muito mais focado na minha área mesmo, em publicidade e tudo. Mas foi ótimo, muito obrigado. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Sobre tentar ouvir o diferente, ter essa curiosidade pelo diferente, respeito principalmente, mas também uma curiosidade, você se abrir o coração, abrir o peito, a cabeça para o que isso pode me ensinar. Eu não posso seguir isso ou seguir isso para minha vida, mas o que eu posso aprender até para fazer melhor o que eu faço, o que eu vivo. E falar para todo mundo, né, que o livro está disponível no site da editora Multifoco, pesquisa André Pupolin ou Benquistos, ou também pela Amazon, na versão digital para Kindle, ou na versão impressa, também pesquisar André Pupolin, que vocês acham a cópia do livro lá. Gente, esse episódio ficou tão bom que eu queria continuar, continuar, continuar. Mas se você, do outro lado da telinha, ficou até agora porque gostou, então ative o sininho, dê um like, começa a nos seguir. Gente, vai lá nas redes sociais dele também, começa a seguir na Interativa. Segunda a sexta você Segunda, estará. estarei, o programa é de segunda a sábado, Sim. mas o meu combinadinho com o André é de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu descanso. Eu trabalho escala 5x2. Oh, meu Deus. Quero agradecer o André Rodrigues, o DJ Henrique Amaral, que me proporcionando a oportunidade de estar ali, me fez conhecer essas duas feras que eu sou apaixonada, né? Que o Cadu que esteve aqui, e você. Obrigado. Sou fã. Tô aprendendo muito, foi uma aula hoje, muito obrigada. E um beijo para você do outro lado da telinha. Até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.